Está no ar, Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet, também pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje até a 13h. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala, participe também pelo WhatsApp, interaja com a gente, enviando perguntas aqui aos nossos entrevistados. O número é o 973350038, mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12h01 agora, você sabe, quinta-feira o nosso espaço aqui para o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos apresentar os nossos entrevistados de hoje, que vão analisar, vão debater os temas propostos aqui na nossa pauta. Procurador de Justiça aposentado, Carlos Cardoso, associado do MPD, sempre colaborando aqui com a gente. Obrigado pela presença. Como está, procurador? Boa tarde, bem-vindo. Tudo em ordem. Boa tarde a todos, ao Mauro, à sua equipe de produção, ao Gaudêncio Torquato, à Valeica Fernandes e ao Dr. Charles Schmidt. Já mais uma vez um prazer participar do seu programa. Prazer recebê-lo mais uma vez, procurador. Também com a gente, Dr. Charles Schmidt, ele é pediatra, gerente médico estratégico do Centro de Pesquisa Clínica do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e também é Head Latam da Global Tiger Med. Tudo bem, Dr. Charles? Bem-vindo. Você está sem áudio, Dr. Charles. O microfone está aberto, mas seu áudio não está chegando. Não está chegando. Um problema com a conexão. Vamos combinar, doutor Charles? Sai da conexão, entra novamente. Algum conflito aí que aconteceu? Não sei se você consegue nos ouvir. Vamos combinar assim. Sai da conexão, entra novamente, a gente dá sequência aqui. Bom, vai estar com a gente também aqui na nossa composição da mesa, já o Gaudêncio Torquato, conforme o procurador Carlos Cardoso já anunciou também, cientista político, professor, consultor e escritor. Ainda não está pronta a conexão dele, mas já estará com a gente aqui nessa nossa edição do Gente do Mauro, MPD. Está me ouvindo, Mauro? Agora sim, doutor Charles. Doutor Charles. Mauro, está me ouvindo? Quem é o Gaudêncio? Gaudêncio Torquato, está me ouvindo? Nós ouvimos você claramente, mas não temos a sua imagem. Eu estou com um problema também de imagem aqui, mas eu estou me vendo no meu iPhone. Eu estou me vendo tranquilamente. Agora a sua imagem chegou para mim aqui, mas então, tudo bem, Gaudêncio? Muito bom revê-lo. Tudo bem, Mauro, é um prazer muito grande falar com você. Quero cumprimentar os colegas de bancada, e vamos lá, então, analisar essa pauta tensa que você nos apresenta. É tensa e densa, né? Densa e densa. Gaudêncio, eu vou te pedir uma gentileza. Coloca o seu smartphone na horizontal para ficar no padrão da imagem dos demais, por favor. Enquanto isso, eu vou apresentar novamente o Dr. Charles Schmidt, que já está com a gente aqui na nova conexão. Dr. Charles, tudo bem agora? Espero que sim. Me escuta bem, não? Sim, estamos te ouvindo. Okay. Tudo bem com áudio, tudo bem com imagem. Ótimo. Só no aguardo aqui, então, da Valeica Fernandes. Ela é jornalista, ativista em direitos humanos, integra o Conselho Permanente de Direitos Humanos do Paraná e é coordenadora do coletivo Você Não Está Sozinha. Ela também está ali com algum problema na própria conexão, mas já estará com a gente. Enquanto isso, 12h04, vamos ao primeiro assunto de hoje. Pessoal, havia uma enorme expectativa quanto à posse de Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que reuniu Jair Bolsonaro, Lula, Michel Temer e Dilma Rousseff, entre outros, como todos nós acompanhamos aí no início da semana. Mas o que se viu foi uma inédita contraposição do estabelecimento institucional aos atos e ações de um presidente da República. Não foi só o discurso de Alexandre de Moraes, que foi duríssimo e não deixou margem para especulação.
todo o cerimonial, os discursos, a distribuição dos convites e as presenças evidenciaram o aval pleno dos demais poderes, Ministério Público, partidos, candidatos, do Judiciário e da OAB às urnas eletrônicas. Gaudêncio, eu começo com você esse tema, do ponto de vista aí da ciência política. O ministro Alexandre de Moraes agora no comando do TSE, em definitivo, e na cerimônia de posse dele, esse movimento, né, todo o estabelecimento institucional dando aval pleno ao nosso sistema nosso sistema eleitoral e as urnas eletrônicas. Seu entendimento a partir da ciência política. Vamos lá. Mais uma vez, boa tarde a todos. Esse evento, Mauro, foi o mais importante evento dos últimos tempos, reunindo, vamos dizer assim, os comandantes dos poderes e, evidentemente, as instituições sociais organizadas a partir da OAB. Então, transformou-se num evento que seria meramente formal, num evento político. E o Alexandre de Moraes teve a habilidade de convidar os ex-presidentes. Era possível que a Dilma, por exemplo, recusasse, eis que o Alexandre de Moraes foi escolhido ministro do Supremo pelo presidente Michel Temer, o ex-presidente Michel Temer. Seria muito complicada a ida da ex-presidente Dilma, mas ela garantiu previamente que não estaria próximo, sentada ao lado do Michel Temer. E assim foi. O Lula na primeira fila, de frente ao Bolsonaro. Então, na minha visão, quem perdeu com este evento foi o próprio candidato Jair Bolsonaro. Eis que ele tem ainda um discurso, evidentemente, contra as urnas eletrônicas, contra o processo eleitoral. Ele trabalhou muito contra o nome do ministro Alexandre de Moraes nos últimos tempos, em diversos eventos, falando mal do ministro e também do ministro Barroso. Enfim, eu acredito que ele foi colocado numa certa armadilha, entre aspas, teve de comparecer, e o Alexandre de Moraes, diplomaticamente, até conversou com o presidente Bolsonaro algumas vezes, nós vimos. Então, na minha visão, o quadro mais importante, a vitória mais importante foi do próprio Alexandre, que fez um discurso duro, evidentemente, defendendo, vamos dizer assim, as urnas eletrônicas, defendendo o processo eleitoral, a transparência, o conceito de verdade, e, na minha visão, ele deu o sinal de que, doravante, ele vai agir com muito rigor no controle das fake news pelas redes sociais. Então, o recado está dado, a campanha já está na rua, e vamos verificar agora o que poderá ocorrer. O próprio presidente Bolsonaro já está sendo, vamos dizer assim, objeto de investigação por parte da Polícia Federal, que encaminhou ao Supremo, né, um pedido para investigar o presidente, eis que há indícios, vamos dizer, de ilegalidade cometida por ele numa live feita há tempos atrás, onde ele, inclusive, chegou a colocar a questão da vacina e vai associar a vacina com a AIDS. E até também falando da gripe espanhola, que teria sido, digamos, objeto, também teria sido motivada também pela vacina, lá, a gripe espanhola, lá atrás. Então, é interessante como ele embola as coisas, faz uma conclusão e cria realmente aí, em torno dele, uma imagem bastante polêmica. E essa imagem vai continuar nos próximos tempos. Enfim, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral vão agir com rigor, na minha visão, nos próximos tempos, tendo em vista o endosso recebido pela sociedade brasileira através de suas entidades intermediárias, né? Temos um fenômeno novo hoje, Mauro, que é a organicidade social. O Brasil nunca esteve tão organizado quanto nesse tempo, por meio de suas entidades representativas, sindicatos, associações, movimentos, núcleos, grupos, que estão dando recado, quase, vamos dizer assim, a prática da democracia direta. Já que o Congresso não dá respostas positivas, vamos apelar diretamente, se dizem os eleitores, para nossas entidades organizadas. E essas entidades estão fazendo pressão, eu diria, um poder centrípeto das margens para o centro,
forçando, digamos, os poderes centrífugos, que são os poderes constitucionais e institucionais. Procurador Carlos Cardoso, seu entendimento sobre esse nosso tema. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, e o que foi verificado na cerimônia de posse, o estabelecimento institucional, no apoio, né, no aval ao nosso sistema eletrônico de votações, ao nosso processo eleitoral. E muito trabalho a ser feito pela frente, né? A defesa do próprio sistema e o combate às fake news, não é, procurador? Pois é. Esse, como foi destacado pelo Gaudêncio Torquato, a posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral acabou ganhando contornos políticos e institucionais como nunca houve antes na história recente do país, porque desde a posse do atual presidente da República, o presidente Bolsonaro, ele vem, a partir do nada, desacompanhado de qualquer tipo de evidência empírica, de prova, por mais insignificante que seja, ele vem lançando dúvidas, suspeitas, desconfianças sobre a lisura, a honestidade com que as eleições no Brasil são realizadas, principalmente a partir de 1996, quando foi introduzida no Brasil a realização de eleições e apurações por meio de urnas eletrônicas. Desde então, não houve nenhuma comprovação de qualquer tipo de fraude. Todo esse processo vem sendo aperfeiçoado desde então, de maneira pública, transparente, aberta a todos os partidos políticos, aberta ao Congresso Nacional, aberta a todas as instituições públicas e privadas que queiram acompanhar esse processo. O que nos leva à conclusão inexorável de que o senhor Jair Bolsonaro, aliado a setores obscurantistas do Estado e da sociedade brasileiras, deve conspirar contra a continuidade do processo democrático no Brasil. Diante dessa evidência, a posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral contou com um amplo apoio das instituições jurídicas e políticas do país, no sentido de consagrar as chamadas urnas eletrônicas. Os principais governadores de estado estavam presentes, as principais lideranças políticas do Congresso Nacional estavam presentes e importantes representantes da sociedade civil também estavam presentes. O OAB, Ministério Público, outras instâncias do Poder Judiciário. E a consagrar a lisura do processo eleitoral brasileiro, inclusive para o mundo, porque ali estavam presentes também, se eu não estiver enganado, por volta de 50 embaixadores, né, com assento no Brasil, e todas as democracias consolidadas do Ocidente. Né? E, com isso, eu quero crer que o presidente Bolsonaro, se insistir nessa estratégia tosca e canhestra de duvidar do processo eleitoral com o propósito de inviabilizar a democracia no Brasil, ele vai se dar muito mal. Não vai ter repercussão social, institucional, e correrá um sério risco de parar numa penitenciária. Então, eu acho que é essa dimensão que essa posse teve. Não deveria ter, deveria ser um processo de substituição da presidência do Tribunal Superior Eleitoral normal, como acontece com todos os tribunais periodicamente, né, no caso específico de 2 em 2 anos. Entretanto, como nós vivemos um tempo atípico, vamos dizer assim, tempos estranhos, para usar uma expressão consagrada pelo ex-ministro Marco Aurélio, a sociedade está encontrando mecanismos de manifestar
o seu apoio à democracia, como foi assinalado pelo Torquato. Sim. Dr. Charles Smith, a partir da sua área, a saúde, né? Vamos falar, então, o seu sentimento enquanto cidadão a respeito de todo esse momento aí de TSE sob novo comando. O curioso é que nós temos 513 deputados federais, 81 senadores, milhares de deputados estaduais nas 27 unidades da federação, 27 governadores, nos 5.575 municípios, cada um deles tem um prefeito, e ninguém questiona a urna eletrônica. Né? Bom, eu, assim, como cidadão, vou falar mais como cidadão, eu espero que isso tenha dado início de uma pacificação ao país, assim espero, pelo menos nesse tema. Esperamos que a resposta da população brasileira, que foi demonstrada nessa manifestação de posse, seja semente para que essa questão não seja mais discutida e que a gente possa caminhar, então, para um pleito democrático. A mim me preocupa muito, Doutor Charles, estamos tendo um problema com o seu áudio. Vamos desplugar o seu fone e microfone. Vamos tentar usar... então, sim. Melhor? Melhor. Então, de agora em diante, se preocupe mais com as informações erradas, os fake news, a infodemia, que é uma coisa extremamente complicada de ser controlada. Né? Espero que as ações sejam bem feitas no sentido de controlar os fake news que tanto atrapalham as decisões. E apesar como você colocou sobre os parlamentares, o foco muito na eleição presidencial tira o foco das eleições dos parlamentares. A gente tem que educar mais a população do que fazem os deputados federais e parlamentares e senadores, que são o contraponto talvez de questões autoritárias de um lado ou de outro dos presidentes. Acho que isso deve ser mais educado a população e prestar mais atenção nesse tipo de discussão para que essa eleição seja mais transparente e mais adequada para nós todos. Agora sim, vou apresentar novamente a Valesca Fernandes. Acho que agora está tudo bem com a conexão dela. Jornalista Valesca Fernandes, ativista em direitos humanos. Ela integra o Conselho Permanente de Direitos Humanos do Paraná e é coordenadora do coletivo Você Não Está Sozinha. Valesca, como está? Tudo bem? Vamos ver como é que está o seu áudio aí. A gente não te ouve ainda. A gente tem a sua imagem e a gente não tem o seu áudio. Muito estranhamente, algum problema aí na sua conexão. Fale de novo com a gente, vamos tentar. Consegue me ouvir? Um fundinho de áudio aí. Vamos lá, vamos tentar seguir, vamos ver se a gente consegue te acompanhar. Eu consegui falar alto assim, melhor? Muito bem. Vamos lá, vamos seguir. Vou falar assim, vou projetar mais a voz. Para a gente analisar esse primeiro... Boa tarde, Valesca, seja bem-vinda. Prazer recebê-la. Para a gente analisar esse primeiro tema aqui, o ministro Alexandre de Moraes, agora na presidência do TSE, muito trabalho a ser realizado pela frente, a defesa do nosso sistema eletrônico de votação, o processo eleitoral como um todo, e, evidentemente, o combate às fake news. Seu entendimento. Conseguiu me ouvir? Comigo? Sim. Eu, como jornalista, inclusive, tenho uma atuação importante nessa área, assim, com os meus colegas. É um esforço que todos nós jornalistas, você, Mauro, como comunicador, também sabe da importância que isso tem. E hoje a gente enfrenta um problema no país, né? Que muitas vezes, ao invés de noticiar o fato, a gente gasta tempo, energia e recursos para desmentir fatos inverídicos. E isso não só no campo da política, mas na saúde pública, e vivemos isso recentemente na época da pandemia. Há um temor que se vive agora com relação à varíola dos macacos. Já temos animais sendo mortos pela população, achando que
matá-los vai resolver a situação. Então, mas voltando para o polo político, né, do campo eleitoral, da fake news, eu acho fundamental que o TSE, de fato, faça valer, né, isso que a gente precisa, que para a Constituição ser respeitada, para as leis serem respeitadas, para que tenhamos um processo eleitoral democrático e bonito, como a nossa história recente de democracia nos faz, né, acreditar que é possível. De fato, o trabalho que os jornalistas têm de atuar em cima do desmentido tem sido bem extenuante, né? As agências de checagem o tempo todo, permanentemente, a gente vê nas redes sociais o tempo todo o desmentido chegando. É um trabalho muito, muito longo e, ao que tudo indica, isso deve piorar aí nos próximos meses até as eleições acontecerem. Sim. Infelizmente, sim, né? Bom, agora 12h21, diga quem chamou. Eu gostaria de fazer uma pequena observação sobre essa questão das fake news. Veja bem, há uma corrente que diz que as fake news podem mudar o voto. Eu não partilho dessa corrente. Eu acredito que as fake news serão combatidas e controladas pelo Tribunal Superior Eleitoral, devem ser, mas elas, na minha visão, consolidam apenas as posições das bases adversárias, de um lado e de outro. Ou seja, consolida o voto. Mas, na minha visão, diante de um cenário de polarização, não é com briga, com querela, com acusação, com denúncia, que você vai mudar um voto de um lado para outro. Então, eu não acredito nessa mudança. Então, as fake news, elas consolidam, elas são armas do arsenal discursivo a ser usado pelos candidatos. Mas não, na minha visão, não mudarão o comportamento eleitoral, o processo de decisório na área da votação na urna. Mas são as narrativas que são construídas para pegar os desavisados, aqueles que não decidiram os seus votos, e é uma grande parcela do eleitor ainda, a ponto de o que a gente viu ontem, né? O desmentido de uma fake news aí que alterou o resultado de uma pesquisa feita pelo IPEC. Mauro, veja bem, o voto cada vez mais sai do coração para subir a cabeça, o voto. Então, a racionalidade começa a se espraiar do centro da pirâmide social para as margens sociais. Então, as margens é que poderão, evidentemente, mudar de um lado para outro, como nós sabemos, até porque há um certo sentimento de votar em quem vai ganhar. Uma porção de indecisos deixa essa decisão lá para o final. Mas a racionalidade, é preciso acrescentar, é um dos fenômenos da atual moldura da sociedade brasileira. Sim. Seguindo para o próximo tema, aqui no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. A adoção de critérios ambientais, sociais e de governança corporativa na prática do negócio é avaliada por 60% das grandes empresas de São Paulo para selecionar ou contratar fornecedores, de acordo com uma pesquisa divulgada essa semana pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Segundo especialistas, a seleção de fornecedores conectados com critérios ESG e com as diretrizes de padrão de qualidade da organização é importante, não só para manter a reputação no mercado, mas também para não perder a confiança de seus clientes e consumidores. Seu entendimento, seu olhar, Valesca, sobre esse resultado, a adoção de critérios de ESG na prática dos negócios é avaliada por 60% das grandes empresas de São Paulo. Me parece que esse não é só um retrato de São Paulo, né? Ainda que a pesquisa faça esse recorte, me parece que é uma tendência mundial, inclusive. Faz parte da reputação de uma grande empresa e faz parte, inclusive, de mecanismo de marketing. Empresas que se utilizam dessas ferramentas e que têm consciência ambiental, que empregam essa consciência nos seus negócios, tanto na contratação de fornecedores, quanto para a forma como lida na venda de seus produtos, no recebimento daquilo que é reciclável, enfim. Acho que é uma tendência mundial, espero que, de fato, se consolide e espero que, em breve, não apenas 60%, mas muito mais dos nossos empresários brasileiros se utilizem desse pensamento
para prosseguir seus negócios, fechar seus negócios. Eu acho que o planeta inteiro agradece, nossos filhos, nossos netos, enfim, a nossa vida hoje já vai agradecer, né? E a gente está falando aqui, segundo essa pesquisa, de 60% das grandes empresas, né? A gente tem um outro universo das médias e das pequenas que formam o grande bolo, né, em todo o país, e essas empresas talvez não estejam nem engajadas no ESG, não tenham conhecimento do conceito, não é verdade? Sim, e que me parece, inclusive, que no caso de micro e pequenas empresas, muitas estão tentando sobreviver, né? Ainda mais no caos econômico que estamos vivendo, mas é fundamental que isso se debata, inclusive que programas como o do Sebrae, etc., busquem atentar essas pequenas empresas e fomente esse comportamento, fomente essa preocupação na geração desses negócios, né? Um ponto levantado pela pesquisa é interessante destacar também, Valesca, a prevenção de fraudes é um dos motivos da preocupação das grandes empresas que avaliam esses critérios de ESG para contratar fornecedores e terceiros. Agora, para contratar fornecedores e terceiros, o mais importante é que essas empresas busquem nesses fornecedores e terceiros o mesmo pensamento que elas têm. Porque se for só pensar em redução de custos, não é por aí o caminho, né? Sem dúvida. E aí, por isso, a gente até vê que é uma questão estrutural, né? Porque os fornecedores e terceiros podem estar em qualquer área de conhecimento, em qualquer área de negócios, parte desde compra de suprimentos até contratação de serviços, né? De prestação de serviços. Então, me parece não só uma coisa do setor empresarial em si, mas uma necessidade de que a sociedade inteira se empodere desse assunto, debata esse assunto e que qualquer negócio esteja preparado para lidar com isso e faça da questão ambiental uma prerrogativa de funcionamento, de base mesmo, de estrutura, né? Procurador Carlos Cardoso, seu entendimento sobre esse tema, sobre essa pesquisa da Federação das Indústrias? Eu tenho a convicção de que essa preocupação com o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade social das empresas veio para ficar. Não vejo como possa haver retrocesso nessa área. Isso começa com as grandes empresas e, aos poucos, vai se espraiando para o conjunto do universo corporativo empresarial de um país. Passa para as médias empresas e, em algum momento mais à frente, chega nas pequenas empresas. E há uma cobrança, nesse sentido, interna e internacional. Se nós analisarmos o que vem acontecendo, por exemplo, eu não sou especialista na área, mas tenho curiosidade de acompanhar alguma coisa do gênero, o que vem acontecendo na Europa, onde a sociedade civil é muito forte e organizada e mobilizada nessa questão ambiental e de responsabilidade social, há uma cobrança muito grande em cima dos governos, dos governantes e das grandes empresas, que na sua cadeia de produção tem negócios com empresas, por exemplo, da África e da Ásia. E esses setores da sociedade civil europeia, ocidental, denunciam práticas de trabalho, inclusive semi-escravo, em diversos setores da produção, principalmente produção industrial, mas também agrícola, fazendo com que essas grandes empresas, originalmente europeias, mas hoje com tentáculos na Ásia e na África, venham a ser cobradas e responsabilizadas por essa prática desumana, violadora dos direitos humanos e dos direitos sociais desses povos. Isso já é uma realidade na Europa, começa a avançar nos Estados Unidos, sobretudo agora com o presidente Biden, que vai fazer o maior investimento da história da humanidade na área ambiental, inclusive anunciando que o propósito estratégico do governo norte-americano é de criação de um sofisticado complexo industrial e tecnológico na área climática, por exemplo, que é o grande desafio da humanidade nas próximas décadas e séculos. Sim. E o Brasil não pode ficar
afastado disso, nós temos que nos preocupar com isso e nos inserir nesse processo. Valesca, para a gente finalizar esse tópico bem brevemente, a nossa expectativa também que fica, né, para que os nossos governos, o Estado brasileiro, né, como um todo, na contratação dos seus fornecedores, também preste atenção nisso, né, porque a contratação feita pelo poder público na base do menor preço de produtos de produtos e serviços com qualidade duvidosa e ainda sem o conceito de ESG tão importante, isso tem que mudar. Certamente que sim. Até legalmente a gente já sabe que o Estado, ao fazer esse tipo de qualquer contratação com fornecedor, tem que ter uma série de cuidados legais amparados pelo direito administrativo, etc. Mas muitas vezes não é o que se vê, principalmente em pequenas prefeituras, né, onde de fato o preço conta muito mais. E acho que é fundamental mesmo que a gente avance nesse processo, e aí recorro, como lembrou o doutor há pouco, sobre a necessidade da sociedade civil organizada. Na Europa isso é muito forte, mas a gente ainda vê como algo incipiente no Brasil. Ainda que tenhamos entidades de sociedade civil organizada fortes, são poucas, e a sociedade brasileira não tem o hábito de participar, não debate isso, não faz parte de coletivos e associações dentro das respectivas áreas de interesse para fazer essa cobrança do poder público, né? E acho que isso também é algo no nosso modus operandi brasileiro, cidadão, que precisa ser despertado, né? Faltando 28 minutos para 13h, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. Esse é o Gente do MPD que Fala, uma pausa breve, mensagem do nosso apoiador, um golinho de água para cada um aqui. A gente volta em seguida com a sequência dos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis. Porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta, faltando 27 minutos para 13h. Esse é o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. É o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Ao vivo pela OLTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, nossas imagens no Instagram, do Facebook, do YouTube. E o próximo assunto por aqui é o seguinte: o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afastou a possibilidade de declarar emergência em saúde para a varíola dos macacos no Brasil. A decisão vai na contramão do que a Organização Mundial da Saúde, os Estados Unidos e a Austrália já definiram. A doença segue se alastrando e preocupando as autoridades de saúde. Já são mais de 35 mil casos no mundo, mais de 3 mil no Brasil, a maioria no estado de São Paulo. E mesmo atingindo majoritariamente os homens, afeta cada vez mais as mulheres e também as crianças. Doutor Charles, seu entendimento sobre esse tema, o ministro da Saúde descartando a emergência aí para essa questão, a varíola dos macacos. A nossa preocupação é que não se repita os fatos que ocorreu na pandemia da Covid-19, os atrasos e a falta de transparência de que a pandemia foi controlada, se repita agora. A questão de não ter a informação certa, de identificar os casos, que seja a testagem, o bloqueio dessa transmissão e a vacinação, que é importante, fica difícil acreditar que estamos fazendo isso de forma correta. Há uma discrepância de informação, os dados epidemiológicos são muito importantes para a gente avaliar. Certamente, a varíola do macaco não é tão... as questões de mortalidade não são tão esperadas, né, e mesmo o nível de transmissão não tão rápido, mas certamente as medidas de emergência
tem que ser avaliado pela coleta de informação mais sistematizada, que a gente possa identificar os casos mais rapidamente e tomar as medidas de contenção. Essas seriam as questões mais práticas de uma sinalização de emergência. Talvez, infelizmente, como nós temos um governo atual muito politizado nas questões de saúde, isso atrapalha as decisões científicas claras, né? Ainda bem que ninguém sugeriu ainda dar ivermectina para esse tipo de caso, nem a cloroquina. Pelo menos estamos seguindo, né? Já houve a compra do medicamento Tecovirimat, que já é um sinal que pelo menos estamos falando mais de ciência, né? E não de questões não baseadas em evidências. A gente espera que possa mudar esse conceito, né? O governo anunciou que pretende comprar, são poucas doses, né? 20 mil doses de vacina contra a varíola. Acho que foram 50 mil. 50 mil? Isso deve chegar só no mês que vem. Essas vacinas têm que passar por alguma avaliação na Anvisa para depois ser colocada aí para Não, se uso? comprar de fornecedores, porque essas vacinas são compradas através da OPA, da Organização Mundial de Saúde. Há a possibilidade de fazer muito mais pressão, porque o Brasil é o quinto país de maior incidência de casos. Então, a gente poderia ter feito, e a representação do país na América do Sul, nós estamos falando das fronteiras com os outros países, nós deveríamos ter uma atitude mais agressiva na providência das vacinas aqui para o país. Acho que poderia ser negociado isso de uma forma mais rápida. A gente sabe que a vacina que é utilizada para a varíola humana, ela chega a 85% de proteção, e a gente tem visto que o número de casos são casos com idade inferior a 55 anos, 50 anos, que são a população que tomou a varíola no passado. Então, eu acho que teria que ter uma preocupação para não cometer os mesmos erros que houve nos atrasos de busca de vacina para a Covid, não se repetir agora da mesma forma e tentar minimizar a situação, né? Isso que eu acho que deve ser pressionado pela sociedade médica, pela própria população, que isso seja mais transparente e comunicado. E o antiviral, o Tecovirimat, ele, uma vez aprovado lá pelo FDA americano, ele também estaria pronto para uso aqui ou tem que passar pelas nossas autoridades de saúde? Veja bem, a aprovação do medicamento foi uma aprovação, como a gente diz, fora da bula, off-label, que foi utilizado em alguns casos que viu resultados. E com esses resultados que nós temos um grande número de pacientes, mas ele tem uma ação, sim, principalmente para os casos que são com evolução mais grave, seria utilizado, e é muito importante que tenhamos essa medicação já à disposição. Uma outra pergunta, doutor Charles, eu já fiz esse questionamento para diversos médicos aqui, diversos especialistas, para ouvir a sua opinião a respeito também. A vacina da varíola, que há décadas é aplicada no Brasil, faz parte do calendário de imunização brasileiro. Quem recebeu isso há décadas, né, as gerações mais antigas, essas pessoas estão protegidas contra a varíola dos macacos ou é outra vacina? Não, é a mesma. Você tem uma produção de vacinas específicas para varíola do macaco, mas que é muito semelhante e que os dados que a gente tem até o momento, a vacina que foi dada no passado tem uma eficácia, como eu falei, de 85%, né? Mas como a vacina está erradicada, a varíola estava erradicada na década de 80, a gente acredita que a imunização que possa ser feita de bloqueio quando necessário, vai ser suficiente para diminuir a transmissão da varíola do macaco. Sim. Faltando 21 minutos para 13h agora, vamos seguir aqui para o próximo tema. Programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, aqui pela OTV e também pelas redes sociais. Valesca, o Brasil tem a 5ª maior população carcerária feminina do mundo. Segundo dados bastante desatualizados do Ministério da Justiça,
Quase 13 mil mulheres, o que representa 35% das 37 mil presas no país, estão separadas de seus filhos de até 12 anos de idade. E, além disso, pouco mais de 1.000 crianças vivem dentro dos estabelecimentos prisionais, ainda não separadas das mães pelo Estado. Segundo o programa Justiça Sem Muros, do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, o encarceramento de mulheres mães, gestantes, lactantes e puérperas produz inegáveis consequências negativas na vida delas e das pessoas que as rodeiam. O que esse cenário de ser mãe estar presa no Brasil representa? A gente já tem no Brasil um quadro muito grave de descumprimento das leis por parte do Estado, né? Quando o STF declara o estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário, a gente já faz uma ideia de toda a sorte de violações de direitos praticados pelo Estado brasileiro com as pessoas em situação de privação de liberdade. E aqui não vamos entrar no mérito sobre o que essas pessoas fizeram, porque, independentemente disso, cabe ao Estado garantir a custódia dessas pessoas dentro da lei. Não se pode punir alguém pelo conflito com a lei, violando a lei, né? E agora, tratando da questão das mães, isso se torna ainda mais grave, porque a gente tem, por exemplo, o Marco Legal da Primeira Infância, que fala claramente que mulheres presas com filhos menores de 12 anos ou que possuam deficiência, algum tipo de deficiência ou necessidade especial, essas mulheres têm que cumprir prisão em casa. E depois, 2 anos depois, vem o STF com um habeas corpus coletivo e diz que essas mulheres precisavam, em casos de prisão preventiva, que esse cumprimento se desse em casa. No entanto, segundo institutos que trabalham, pesquisam e monitoram essa situação, como o ITTC, aponta que 30% das mulheres apenas presas no país conseguem que o Estado cumpra isso. E quando eu falo Estado, eu falo de do Estado como um todo, né? Não exatamente o Executivo apenas. Até porque, ainda que o Executivo seja o maior responsável pelas masmorras que temos no país, no sistema penitenciário, muitas vezes é o Judiciário que não, muitas vezes não, sempre, né, no caso, que não permite a liberdade dessas mulheres no cumprimento dessa não liberdade, porque elas não estariam libertas, mas o cumprimento, seja da pena ou da prisão preventiva, em domicílio, né? E aí a gente tem uma série de problemas, porque a gente não está falando só da mãe. A mãe, inclusive, a meu ver, é quem menos importa nesse processo. Nós estamos falando de crianças e adolescentes que têm o direito de ter suas mães perto e que não podem pagar pelo crime cometido ou pelo crime pelo qual é acusada essa mulher, né? Pena não é extensiva a ninguém, pena é exclusivamente de quem deve ser punido pelo crime cometido, mas a gente vê a extensão da pena aos filhos dessas mulheres quando o Estado viola esse direito de que essas crianças sejam cuidadas pelas suas respectivas mães. Bom, esse assunto, Valesca, está muito longe de ser olhado com lupa, né, no Brasil. Como eu destaquei aqui na abertura, os dados do Ministério da Justiça são bastante desatualizados. Esses números não devem corresponder à realidade. Também não está na agenda, não está no radar do Congresso, né, para que essa situação se modifique. Acho que não está no radar de ninguém, essa é a verdade. Inclusive, quem atua com isso, né, eu coordeno um coletivo que trabalha com mulheres em condição de cárcere e egressas do sistema, e as pessoas olham para a gente com estranhamento, mas por que você está se importando com isso? E ninguém se dá conta de que quando você pensa no sistema penitenciário, você está pensando na sua segurança pública também, porque tudo que acontece no cárcere interfere na vida da segurança pública. Não à toa no Brasil, as nossas grandes facções criminosas, e eu não estou falando grande exaltando o trabalho delas, mas em tamanho mesmo, surgiram no cárcere. Então, se nós não estivermos... E é o cárcere que é o maior recrutador, né, de soldadinho para esse crime organizado. Então, se a sociedade inteira não discutir isso, a gente não vai sair disso. Vamos enxugar gelo, construindo mais e mais presídios, e essa criança que deixa de ter a sua mãe cuidando dela em casa é uma candidata a futuramente estar lá, porque nem amparo da mãe essa criança tem. Então, infelizmente, você está coberto de razão, perdão, só para concluir, infelizmente você está coberto de razão ao dizer que isso não está no radar do Congresso, não está no radar da sociedade,
E, mais grave, e quando entra no radar do Congresso, não é para fazer com que isso se resolva, mas é para ser mais punitivista, como se mais punitivismo resolvesse o problema. E se você olhar com lupa, usando a sua expressão, os dados, os números, os estudos a respeito, a gente tem claro que não é o punitivismo, não é o superencarceramento que resolve violência. Se fosse, não seríamos um país com altos índices de violência, porque somos, em números absolutos, o país que tem a terceira maior população encarcerada do mundo, né? E para falar do trabalho, das atribuições do seu coletivo, né, do coletivo Você Não Está Sozinha, para esse tema, como é que é a interlocução com o Congresso Nacional, a partir A do gente tem uma trabalho de vocês? atuação muito específica no estado do Paraná. E temos uma interlocução muito boa. Assim, o Paraná, nos últimos anos, eu acho que vem se destacando na abertura para a sociedade civil, acompanhar mais de perto o sistema penitenciário, porque mesmo quando você tem vontade, é uma caixinha preta, por vários fatores, né? Segurança, enfim, não é um lugar que você diz, opa, vou lá hoje, não funciona assim. Então, hoje, acho que o Paraná, inclusive na assistência dessas mulheres, já teve casos, por exemplo, que a gente atuou de mãe que foi presa em situação de rua, grávida, mulher que foi vítima de estupro na rua, enquanto usuária de crack, que estava em situação de rua, foi presa por tráfico de droga grávida, e pariu dentro do presídio um mês depois, porque, enfim, ela crime de menor potencial ofensivo, essa mulher ia para a rua, ia voltar para a rua com o bebê, porque não existe uma política, sabe, que lide com essas egressas. Então, a gente atua de ajudar essas mulheres, de fortalecê-las, desde buscar abrigo, tentar conseguir documento, emprego, montar casa, enfim, fazer com que essa mulher não volte para aquela condição de cárcere, e fazer com que essa criança também siga tendo uma vida saudável como uma pequena cidadã, como um direito pleno, garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e a nossa Constituição. Deixa eu ouvir o Gaudêncio sobre esse tema. Gaudêncio, cadê você? Não está aí? Não temos, perdemos o Gaudêncio. Você está por aí, Gaudêncio? Perdemos a conexão dele. O doutor Charles quer falar a respeito. Fala, doutor Charles, vamos lá. Quer falar a respeito. Eu falar como pediatra também, como eu sou, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E frente a esse Estatuto da Criança e Adolescente, toda criança teria, por obrigação do Estado, o seu apoio e tudo mais, né? A criança sem a mãe ou sem uma liderança dentro da família, né? Um mentor, ela certamente vai estar disponível para o tráfico, para qualquer outro delito e qualquer outra agressão, né? Então, você traz um ponto muito importante que eu não tinha essa realização, né? Eu acho que é um ponto extremamente importante, porque essas crianças estão... Eu só tive a experiência com crianças acolhidas em instituições para crianças abandonadas, né? Mas a criança que ainda tem uma mãe ou um relacionamento, todo o esforço realmente tem que ser colocado, porque esse binômio é extremamente importante para o desenvolvimento psicossocial e de saúde dessa criança. Afastá-la é a coisa que menos vai ajudar. Então, o seu trabalho é realmente importante e esse alerta, acho que talvez a gente possa ter a Sociedade Brasileira de Pediatria talvez mais envolvida também nessa posição, que eu acho que seria um tópico bastante importante na sua ajuda também. Faltando 11 minutos para 1h da tarde. Hein? Pode concluir, Valesca. Aliado fundamental, Sociedade Brasileira de Pediatria, gente. É muito bom ouvir isso. Me perdoe por ter cortado você. Acho que não temos o Gaudêncio aqui. A gente vai fazer o seguinte, perguntas da nossa audiência. Procurador Carlos Cardoso, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi aqui na capital, sempre aqui participando com a gente, mandando perguntas. Ele quer saber qual é a situação jurídica de diplomatas estrangeiros em atividade no Brasil, inclusive na área criminal. Os diplomatas estrangeiros, eles têm chamada imunidade diplomática. Não se espera que um diplomata pratique crimes representando o seu país num outro país. Isso
Mas isso já aconteceu muito esporadicamente uma outra vez. Quando isso acontece, esse diplomata acaba sendo objeto de uma investigação, tanto pelas autoridades nacionais, quanto pelas autoridades do país de origem dele. E a eventual punição que ele venha a receber vai depender da cooperação internacional estabelecida em tratados e convênios entre o Brasil e esse país de origem do diplomata. Mas, normalmente, a responsabilidade penal dele vai ficar, em princípio, restrita à esfera de decisão do país de origem dele, porque ele tem chamada imunidade diplomática. Não é imunidade para tudo, mas é para quase tudo, eu diria. Ele deve estar se referindo, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, ao caso do cônsul alemão, Herbert Hahn, que foi preso pela morte do marido belga, Walter. O seu entendimento se aplica a esse caso? Olha, se aplica. Com certeza, a polícia do Rio de Janeiro já entrou em contato com Itamaraty, que já entrou em contato com a embaixada alemã no Brasil, em Brasília, e eles estão tratando essa questão do ponto de vista jurídico. Agora, como se tratou, aparentemente, de um crime de homicídio, um crime hediondo, inclusive, porque parece que ele submetia, pelo que a imprensa noticiou, a vítima a um processo de agressão doméstica, coisa do gênero, ele está preso, ele está com a liberdade dele restrita. Mas essa questão certamente está sendo tratada no âmbito diplomático, além da questão judicial, né? Sim. Pergunta aqui para o Dr. Charles, vem da Juliana Rocha, ela está com a gente no Instagram. Por que o monkeypox ou a monkeypox tem sido mais grave nas crianças? É uma questão de imunidade da criança, né? Sujeita a uma resposta imunológica a um agente desconhecido, né? Então, a criança tem um mecanismo de defesa diminuído em relação ao adulto. Então, um risco maior, não só na criança, como na gestante e pacientes com comorbidades, né? Idosos e com doenças, com imunodeficiências e tratamento oncológico. Sim. Pergunta agora aqui para a Valesca, deixa eu abrir aqui. Valesca, a Daniela Neves está no YouTube. Por que o Estado do Paraná criou sua própria lei de doação de absorventes? Ela está funcionando? Essa lei está funcionando? Eu acho que, eu não sei nem se essa lei está em vigor já, se ela já foi sancionada. Eu confesso que eu não sei, eu não acompanho muito isso. Mas se ela quiser tratar da questão do cárcere, de como se dá a distribuição de absorvente no cárcere, então, teoricamente não falta, mas na prática, quando se conversa com as internas, quem visita as unidades, quem está no dia a dia, diz que falta não quantidade, mas qualidade, que o que é distribuído é muito precário, não atende. A gente ainda vive um cenário de pobreza menstrual no cárcere. Mas também no Paraná, a gente teve uma iniciativa inédita no Brasil, que foi fruto da União da Sociedade Civil Organizada, que foi a distribuição de coletores menstruais para todas as mulheres privadas de liberdade em todo o Estado, o que foi possível graças a um coletivo chamado Igualdade Menstrual, e também foi possível porque a direção das unidades permitiu essa entrega, permitiu a entrega, a explicação do que se tratava e etc. Claro que por ser algo ainda novo, muitas mulheres optam não usar, o coletor ainda causa estranhamento. Imagina para quem está aqui fora, imagina para alguém que está lá dentro que não tem o Google para buscar um tutorial de como usa, né? Então, ou pelo menos não deveria ter, né, o Google lá, para buscar um tutorial de como usa. Então, isso dá causa um pouco de estranhamento. Mas já é um passo largo. E para mim, isso é a prova de que a sociedade civil organizada também tem que se comprometer com a questão da privação de liberdade, porque isso é garantia mínima de dignidade para uma mulher, né? Mas a gente fala de absorvente, tem outra coisa que ninguém fala, que é calcinha. Falta calcinha nos presídios, é algo inimaginável, entendeu? Você pensar que uma mulher vai ser presa e que ela só vai ter acesso a uma calcinha talvez 4 dias depois, se a família levar, sabe? Então, nunca ninguém para pensar nisso, né? Porque nunca ninguém para nem para pensar em que alguém, né, nessa condição. É tão básico, é tão elementar,
E são questões que precisam ser enfrentadas e que a sociedade toda precisa se mobilizar, ir para cima, cobrar e ajudar quando possível, né? Essa garantia, Valesca, ela tem que ser dada pelas secretarias de segurança pública, secretarias de segurança penitenciária nos estados, em cada estado, ou é um trabalho federal? É do Estado, compete ao Estado. Os presídios estaduais, eles são de responsabilidade do Estado. No federal, seria só as penitenciárias federais, que são 5, e não temos penitenciária federal feminina. Então, ainda que seja crime que possivelmente para um homem iria para um federal, no caso de uma mulher, ela vai para o Estado correspondente, né? E aí compete às secretarias estaduais, seja de segurança pública, de administração penitenciária, conforme o organograma de cada Estado. A gente tem a pergunta aqui que está destinada ao Gaudêncio, mas a gente perdeu a conexão dele. Eu vou destinar para o procurador Carlos Cardoso. O procurador é o Jorge Prudente, está no Facebook. Ele quer saber se quem for eleito presidente da República em outubro terá maioria parlamentar ou não. Provavelmente não. Nem provavelmente, com certeza não. Porque, como são muitos os partidos políticos com assento no Congresso Nacional, a representação partidária no Congresso Nacional, no Brasil, é muito fragmentada. Então, seja quem for o eleito, se quiser contar com algo parecido com uma maioria parlamentar, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, terá que fazer composições e entendimentos com outros partidos para alcançar esse objetivo. E a gente espera que seja feita da melhor forma republicana. Sem o famoso toma lá da cá, e de preferência sem o orçamento secreto, que é um escândalo que está alterando profundamente a qualidade da democracia brasileira. 3 minutos para 1h. Vamos para as despedidas aqui nesta edição. O procurador Carlos Cardoso está com a palavra. A sua mensagem final, bem brevemente, procurador. Bom, agradeço o convite e parabenizo meus colegas de bancada, o Mauro e a sua equipe de produção, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, procurador. Doutor Charles Smith, sua despedida. Bom, eu também gostaria de agradecer a presença, só lembrar que um dos temas que foram comentados, o ESG, são também causadores das pandemias, e nós devemos muito ficar atentos à governança social e ambiental para não surgimento de novas pandemias. Então, agradeço o convite e fico à disposição. Obrigado, doutor Charles. Valesca Fernandes, sua despedida. Como os demais, também gostaria de agradecer a oportunidade, inclusive, de debater esse tema tão ácido com o qual eu trabalho, e parabenizar pelo trabalho realizado por todos nas suas respectivas áreas, e agradecer, Mauro, parabenizar a sua equipe pelo trabalho. Muito obrigada. Faltando 2 minutos para 1h, ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Quinta-feira sempre é o Gente do MPD que fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Estiveram com a gente hoje Dr. Carlos Cardoso, procurador de Justiça aposentado, associado do MPD, o Gaudêncio Torquato, cientista político, professor, consultor e escritor, a jornalista Valesca Fernandes, coordenadora do coletivo Você Não Está Sozinha, e o pediatra Dr. Charles Smith, gerente médico estratégico do Centro de Pesquisa Clínica do Instituto Central do HC, do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. O programa Gente que Fala é uma realização da ABECOM, no apoio técnico na AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelo apoio, pelo trabalho. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltV, a gerência geral ou a direção geral do Alberto Luchetti, e você do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado a todos pela audiência. A gente volta a se falar amanhã ao vivo aqui pela AltV a partir do 12h. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Só um pouquinho, gente.